sou o professor Vidal, sou professor, né, professor há mais de 20 anos, atuo hoje na educação superior, mas já trabalhei com educação básica, trabalho com a questão da racial, né, pela equidade racial há mais de, também de 20 anos, desde os meus tempos de graduação, e estou me sentindo muito feliz hoje de estar aqui com mais de 20 cidades, né, tanto aqui do interior de São Paulo, de onde estou também falando, eu falo de Sorocaba, né, aqui no interior de São Paulo, e sei que tem outras cidades aqui próximas, inclusive Jundiaí está presente, e também com todas as, né, irei certamente aprender hoje com a realidade, a partir de hoje, com a realidade das escolas, né, e de Alagoas, né, os vários municípios alagoanos que estão conosco nesse percurso, né, didático, pedagógico e de construção de conhecimento para um tema muito caro para a nossa sociedade, para a educação brasileira. Então, muitíssimo obrigado, né? Só dizer da minha formação, eu sou sociólogo, né, tenho doutorado em ciências sociais, pós-doutorado também na área de ciências ambientais, uma área que eu também atuo, e venho aqui também não conhecendo tudo, não sabendo tudo, mas um processo de procurar construir, né, transmitir, construir e compartilhar, e compartilharmos e cooperarmos nesse processo de abordar o desafio de uma educação antirracista e de uma educação que procure, enfatize, dentre tantos desafios que a educação básica tem hoje, trabalhar qualidade, inclusão e equidade. Então, muito obrigado, professor Mozart, obrigado a todos aqui, os 53 já nesse momento pela presença. Passo a palavra agora para a professora Marcélia, para ela possa também se apresentar. Eu e a professora Marcélia estaremos, né, nos 4 encontros subsequentes, minha amiga de longa data, uma cientista social e também uma grande pesquisadora na temática. Boa tarde, muito obrigada, Vidal. Obrigada, Mozart, pela oportunidade. É sempre uma honra, né, quando a gente consegue esse encontro para falar de letramento racial, de formação para o letramento racial. Então, para mim, eu fico honradíssima, né, de estar aqui e eu tenho certeza que vai ser um encontro muito produtivo, eu tenho certeza que vai ser um encontro que a gente vai refletir, porque eu acho que esse é o objetivo, né? O Elton, que é o presidente do DACO, ele costuma falar que esses encontros nos deixam mais sabidos. Então, a gente acaba saindo de um encontro desse mais sabido, né? Porque a gente troca, a gente traz informações específicas, então é bem bacana. Eu acho que esse é a grande harmonia e a sintonia do encontro, é a gente conseguir aprender, né, trocar ideias, estar presente, porque é um encontro rapidinho de 2 horas, né? Então, assim, eu espero que seja maravilhoso e a gente sempre entra com esse sentimento e geralmente acontece de ser um encontro muito produtivo, de ser um encontro alegre, de ser um encontro de perspectivas também. Bom, a minha formação, como o Vidal já falou, sou cientista social, sou professora também há mais de 20 anos, trabalhamos juntos durante 12 anos numa universidade, e meu trabalho, eu trabalho sempre com pesquisa, eu trabalhei muito com impactos sociais, de empreendimentos de minério, com questão de prostituição infantil, trabalhando sempre com povos marginalizados, excluídos, né, trabalho com mulheres também, então tenho uma larga experiência aí, assim como vocês, né? Quando a gente encontra, a gente fala da escola, né? O professor tem muito chão, né? Professor, supervisor, diretores, a gente está sempre se relacionando e está encontrando uma série de questões complexas sociais que a gente tem que resolver, que a gente se depara. Então, para mim, assim, é uma honra, sempre uma honra estar aqui. Muito obrigada. Obrigado, Marcélia. Também agradecer a Larissa, o João, toda a equipe do Instituto, né, daí do Polo de Ribeirão, por todo o apoio, enfim, todo o suporte e por todo o diálogo que vocês têm construído conosco, né. Então, vamos lá, gente? Então, vamos conversar. A ideia hoje, né, não é um pouco
não é só ficar mais sabido, como disse a Marcela, colocando a Marcela aqui. Essa aula, ela busca ser bastante dialogada, né? Então eu vou pedir para que vocês, sempre que sentirem, né, necessidade, né, que perguntem, que intervenham, que mandam alguma observação no chat, né? A gente não veio aqui para fazer uma palestrinha para vocês, não é esse o intuito, né? O intuito, talvez, é trazer, indicar algumas referências, né, algumas importantes reflexões sobre a questão da formação do racismo na sociedade brasileira. Esse é o grande propósito, né, desse encontro hoje, um encontro mais introdutório sobre a temática, principalmente sobre a questão do racismo, né? A gente vai tentar, nesse curto espaço de tempo, contextualizar para vocês, né, a um tema que muitos certamente já têm se atentado, né, mas outros talvez, né, não tenham olhado com maior detalhamento. Então, a gente vem nesse processo de balizar um pouco a questão do racismo e o impacto que ele causa na nossa sociedade, como vocês já puderam ter observado no material que já foi encaminhado pela Larissa, né? Então, vocês receberam o material previamente, né? Até a Larissa, acho que mandou uma versão agora à tarde, mais atualizada, com algumas correções, teve até acho que o pessoal de Jundiá, a gente confundiu Jundiá com Jundiaí, estava lá Jundiá como São Paulo na tabela. Então, agradeço ao pessoal de Jundiá, que pediu para a gente fazer uma reparação, agora está correto lá numa planilha que a gente desenvolveu para apresentar para vocês. Bom, então eu vou dar sequência aqui, e eu com a Marcélia, a ideia é que a gente vá trocando, mas, né, e fazendo essa exposição desse material, mas gostaríamos que esse encontro fosse expositivo, dialogado, tá? Que vocês sentissem muita vontade para comentar ou fazer algum questionamento que considerarem pertinente, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, a primeira coisa a gente já fez aqui, né, as boas-vindas. Vou falar um pouquinho do Instituto, o DACOR, né, o Dados contra o Racismo, por que nós estamos aqui, combinando esse tempo aqui junto e as nossas expectativas, né? Então, o DACOR, nós somos uma organização não governamental, né, uma organização da sociedade civil. Nós, o DACOR, consideramos muito importante para que a nossa democracia se fortaleça, que a gente fortaleça o associativismo, e é nessa esteira que está o nosso instituto, que é um sonho antigo, né, que se consolidou em 2020, mas era um projeto que vinha desde os anos 90, meu e do Elton, no tempo que fazíamos a graduação em Ciências Sociais em Araraquara, na Unesp, e sempre tivemos uma preocupação, dada a nossa origem social, nossa origem racial, de trabalhar com mais afinco com projetos de impacto no combate ao racismo. Então, a gente conseguiu colocar o Instituto, né, institucionalizá-lo, né, fazê-lo com que ele exista como uma pessoa jurídica a partir de 2020, né? E a gente tem aí alguns propósitos, né, que é a construção de pontes, ética e cidadania, educação e conscientização. A gente está, de fato, né, nessa linha de frente de combate ao racismo. A gente busca mapear, reunir e disseminar dados e conhecimento, porque as informações sobre raça no Brasil, ela é muito dispersa, ultimamente, que a gente está vendo um esforço mais concentrado e mais qualificado de entender melhor como que está a questão racial e a racialização das várias dimensões da sociedade brasileira. E, claro, como construir políticas e ações antirracistas, né, com o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Então, dialogar aí com todos os setores da sociedade para a construção de políticas. No caso de você, estou falando aqui com gestores, né, das redes municipais de ensino, né, que são formuladores de políticas públicas, né, são formuladores e implementadores de políticas públicas. Para nós é um espaço muito privilegiado estar nessa conversa com vocês. Então, esse é o Instituto DACOR. Depois, ao final da apresentação, tem lá nosso link, né, nosso Instagram, nossas mídias, enfim, para que vocês possam conhecer melhor o nosso trabalho, né? Então, e a gente está aqui hoje porque a gente entende que ações como essa são fundamentais
para construir luta pessoal e institucional contra o racismo, tá? Então, seja, a gente vê isso como necessário, como, né, enfim, imprescindível nessa, que a gente entende mesmo como luta. Nós, como sociedade civil organizada, nós temos esse propósito e estamos traçando uma luta que é pessoal, mas também institucional contra o racismo, tá? E essa é uma ação dentro de um processo que se pretende contínuo, né? Porque também não é uma coisa pontual, que estamos falando de algo que tem um laço social muito grande, né? E quanto mais trocas e inquietações produzirmos aqui, é claro que melhor a gente vê que será o nosso enfrentamento conjunto ao racismo. E aí trago para vocês um provérbio africano que está lá naquele livro, né? Nossa, Marcela, me fugiu o livro aqui da mãe do Luiz Gama, caramba, da biografia da mãe do Luiz Gama, romance. Marcela, me ajuda, me salve. Sem o microfone, desculpa, eu já tinha falado o defeito de cor. O livro mesmo lá da Ana Maria Gonçalves? Isso, o né? Defeito de cor. O defeito de cor. Uma chama não perde nada ao acender, né, outra chama, né? Um velho provérbio africano que eu acho que cabe muito, né, eu acredito que caiba muito para a realidade que a gente vive da educação, né? Conhecimento é como chama, né? Algo que a gente compartilha e que é algo que não apaga, né? Que não deixa, que não retira daquele que transmite, aquele que compartilha. Então, é nesse sentido também que a gente está aqui, tá? Então, a gente não perde, a gente só vem aqui para ganhar e que a gente leve essa chama para essa questão que nós consideramos extremamente importante e que precisamos olhar para ela, tá? Pedindo aqui para vocês, né, combinando nosso tempo juntos, que a gente esteja presente, então, seja que vocês procurem deixar as outras atividades, aquele processo do Ministério Público que está na mesa. Já trabalhei em prefeitura por muitos anos, sei o que é quando a gente está na repartição, quando a gente está no departamento, na secretaria, enfim, né, as demandas, mas eu gostaria que vocês, né, reservassem esse espaço para que a gente esteja presente, tá? Então, que a gente também se escute, que a gente tenha aqui bastante generosidade um para com os outros, que valorize esse espaço formativo, porque acho que todo momento que a gente tem uma oportunidade de dialogar, ele é sempre muito rico, né? E nobre, e precisa ser valorizado, tá? E a gente vai, hoje, a partir de agora, nesses próximos, né, hoje mais 4 encontros, a gente vai procurar trazer para vocês, né, e ao mesmo tempo buscar construir coletivamente ações no enfrentamento do racismo nas nossas redes de ensino, nas nossas escolas, né? Então, esse é o encontro 1, a gente vai falar sobre o racismo na formação da nossa sociedade, né? Desse país que é complexo, desse país que é gigante, desse país muito singular, que é o Brasil, né? Que é marcado por muita diversidade, mas que tem na sua formação, que tem na sua estrutura, a presença de uma instituição muito forte chamada racismo. Então, é sobre isso que nós vamos tratar isso, né, hoje, como um ponto de partida, e também trazer para vocês, esse é o nosso propósito, mostrar o tamanho do problema da qual nós estamos inseridos e da qual nós poderemos superá-lo, porque é um problema construído pela nossa sociedade, que não será, né, resolvido de forma mágica, né, porque ele não é fruto de mágica e de nenhuma magia, ele foi construído por homens, mulheres, né, enfim, por pessoas de todos os tipos e que, de alguma forma, o mantém muito arraigado. E certamente serão pessoas que irão superá-lo, ok? Então, é sobre isso que nós vamos tratar, né, nessa nossa conversa. Marcélia, você quer abordar mais algum ponto nesse preâmbulo todo, que eu já falei quase 10 minutos? Não, acho que não, podemos seguir, tá? Acho que Ok. falou tudo, é isso mesmo. Ok. Vamos Pessoal, lembrando que eu não estou vendo vocês, né? Esse é um dos males da projeção, né?
quando a gente está numa reunião assim virtual. Só estou vendo a minha tela com aqui com o slide, tá? Então, Marcela, você me ajuda, Larissa, se vocês Sim. puderem me ajudar, quando houver alguma interação no chat, por exemplo. Ok. Obrigado, gente. Então, vamos lá, gente. Vamos lá tentar, já contextualizando aqui para vocês, lembrando que, né, nós estamos num país em que 56% da população é negra, né? A maioria da população brasileira é negra. O que é a população negra? Essa junção, né, de população preta e parda, né, mas que representa a população que carrega no seu sangue, que carrega na sua ancestralidade, né, a presença africana na sua identidade. Né? Então, essa é uma realidade. 56% da população brasileira é negra, o país tem uma história escravocrata, né, na raiz de uma sociedade estruturada numa desigualdade racial, que precisa ser explicada, evidenciada, discutida e superada. Tá? Então, esse é um ponto de partida muito importante. Qual é o perfil racial, entendendo raça como um conceito social e não biológico, né, mas um marcador social, né, esse é o perfil da nossa população. Tá? Uma parte da população brasileira é negra, né? E essa história negra está muito ligada ainda a todo um processo que nos formou e por meio de uma instituição que foi a escravização, né, dessas pessoas. Muito bem. E aqui eu começo com uma citação de um importante intelectual, né, um importante ativista, um político, e dos maiores pensadores que o Brasil já teve, né, no século XX, que foi o Abdias Nascimento, né? Já que acho que já é um ponto de partida que, ao meu ver, ele já desanuvia, né? Ele já limpa esse terreno bastante confuso propositalmente sobre as denominações que são dadas popularmente para aqueles que não são brancos ou que tentam se aproximar das pessoas brancas do Brasil. Né? Um brasileiro, vejam essa citação aqui do livro Genocídio do Negro Brasileiro, que é um dos clássicos, né, da discussão sobre a desigualdade racial e sobre o racismo do Brasil. O brasileiro é designado preto, negro, moreno, mulato, crioulo, pardo, mestiço, como é? Sassará, como é que tem? Marcela, Sassará? Né? Tem várias formas, Sarará. né? Oi? Sarará. Sarará. Tarará. Então, tem tantos outros eufemismos, né, que a gente usa para as pessoas não brancas no Brasil. Né? Acho que todo mundo aqui já ouviu alguma jambo, moreno jambo, né? Já fui chamado muito disso. Era jambo. A cor do Jambo. pecado. Cor do pecado. Ixi, cor do pecado, então. Essa carrega uma carga incompleta. Enfim, gente, né? Então, a gente tem várias designações, né? Vários eufemismos, como chama o Abdias do Nascimento. Tá? Vidal, E, sim, depois que você terminar, a Cláudia quer falar, tá? Cláudia Santos. claro. Ok. E o que todo mundo compreende imediatamente, sem possibilidade de dúvida, é que se trata de um homem de cor, né? Essa ideia da pessoa de cor, isto é, aquele assim chamado descendente de africanos escravizados. Trata-se, portanto, de um negro, não importa a gradação da cor da sua pele. Não vamos perder tempo com discussões supérfluas. Eu acho esse começo, né, de conversa que o Abdias nos traz nesse livro, O Genocídio Negro Brasileiro, muito importante, né? Esse entendimento de quem é o negro, né? Então, a gente tem essas categorias, esses eufemismos, né? Mas nós estamos falando de uma população que tem um perfil social, né, de formação que é proveniente de uma matriz, né, muito única, muito particular, que é a matriz afro. Por favor, Cláudia. O Vidal, ela levantou sem querer a mão. Ah, Ela falou no chat aqui agora. Mas eu acho que só para compor, né? Obviamente que esse é para quantificar, como nós somos maioria da população brasileira, sim, mas
na questão da elaboração de políticas públicas, né, é muito importante que as pessoas pretas se declarem pretas, pessoas que são mais retintas, né, porque isso recai também numa questão de dados, que essas pessoas são as que mais sofrem, são as pessoas que não têm passabilidade, são as pessoas que sofrem na pele o peso do racismo, né? Uhum. A questão do fenótipo, né? Esse fenótipo Sim, passou a ser preta, né? Até uma questão que se pergunta bastante, mas qual é a diferença entre negra e preta, né? Então, tem algumas explicações, são várias, né? Mas uma que eu me detenho bastante é o que é uma população negra, e essa coisa da pele retinta vai determinar quem é preto, né? Da pele bem retinta. Então, dos cabelos. Então, as pessoas que têm pele retinta, elas passam por processos, né, de julgamento diferente. As pessoas que são negras de pele mais clara têm aquela característica que a Alessandra Vuski escreveu o Colorismo. Ela fala, essa pessoa tem passabilidade às vezes, né? Essa pessoa, até durante a história mesmo, essas pessoas foram contaminadas pela branquitude para falar, olha, mas você não é preto, mas também você não é tão branco, mas você também não é tão preto, então você vai jogar desse lado, já que você não é tão preto, entendeu? Isso foi um motivo durante muito tempo de ter repartido, né, o movimento ao meio, até as pessoas se reconhecerem mesmo, né, como você falou, descendentes de africanos. Então, foi algo que emperrou um pouco o processo de organização e resistência, né? Perfeito. Obrigado, Marcela. Mais alguém tem alguma observação, algum comentário sobre esse ponto, gente? Ok, então prosseguirei. Muito bem, então, dito isso, gente, né, aqui a gente trouxe, né, a partir do levantamento preliminar, do último censo do IBGE, né, a gente pode olhar aí as cidades que compõem esse projeto, né, com a cátedra, e da qual nós estamos, né, nessa formação, né, as 27 cidades, né, muito interessante de observarmos, né, principalmente a gente pode ver que a população dos municípios alagoanos, né, é expressiva a participação da população negra, né, então são majoritariamente municípios negros, né, de população negra, mas também a população negra aqui do interior de São Paulo, né, nós estamos falando do interior muito específico, aqui essa região dessas 17 cidades paulistas, que são as cidades que passaram e que tiveram, a partir, principalmente de 1850, né, o processo de imigração europeia, né, toda a política de branqueamento passou muito forte aqui por essa região cafeeira, né, o avanço da cafeicultura, mas a gente tem uma população negra também significativa aqui nesse interior paulista, né, de 41%, conforme os dados desse último censo, né? Então, só para também mostrar para vocês a participação significativa no geral, né, mais destacadamente nos municípios alagoanos, mas também expressiva a presença da população negra aqui dos municípios paulistas participantes, né, desse projeto, né? Não sei se vocês já tinham essas informações, né? Elas estão disponíveis lá no IBGE, num link chamado Cor e Raça, tá? Onde eles fazem essa segregação dessas informações. Vidal, temos o Zezito quer falar. Sim. O Vidal, só queria só dar uma complementação, porque 69,8% da população alagoana é negra e parda, segundo o IBGE, viu? Ok. 69, professor. Então, né, muito, muito expressivo, né? Muito bem, muito obrigado, professor. Eu queria deixar uma pergunta, assim, que é para todo mundo, que a gente sempre, quando fica de frente para os dados, né? Se todo mundo tinha uma ideia dessa porcentagem da população, é para deixar para reflexão, tá? De cada lugar que habita, se tinha essa percepção, tá? Ok. Gente, então está aberto, né? Marcela fez uma questão. Pão de açúcar, eu nunca tive essa ideia, não, viu?
Guaíra também não. Chat também, a Débora, Guaíra não tinha. O pessoal está falando que também não tinha noção desses dados, Vidal. É. Pois é, Aqui em Ouro de Águas Flores eu já tinha essa percepção. Inclusive, a gente que busca, desde 2003, quando foi aprovada a 10.639, lutar pela sua implementação no currículo escolar. E agora, eu creio que no mês de março, eu até conversava com o Zezito, nós temos uma escola que ela está no centro de duas comunidades quilombolas. Ela está no centro. E eu fazendo uma pesquisa lá, para identificar como que essas crianças e essas famílias, elas se identificavam com relação à sua cor, eles negam a sua cor. Eles não colocam como preto, colocam como pardo. Eu até partilhava com o professor Zezito desta minha preocupação aqui em nosso município. Ok, professor, obrigado pelo seu relato. Muito bem, podemos então prosseguir. Então, esse é um ponto de partida importante, né? Que muitas vezes a gente olha sempre para os dados macro e a gente muitas vezes não olha para essa configuração local, né? E vê esse perfil. Às vezes é percebida, mas a gente não tem isso sistematizado em números, né? E eles, nesse sentido, podem ajudar muito na elaboração do que a professora Marcela acabou de falar em termos de políticas públicas, né? Em termos de representatividade. Bom, Vidal, posso só falar uma coisinha? Claro. Em relação ao que o Josemir falou, para não deixar você sem resposta. Nós iremos falar sobre essa questão da autodeclaração também, tá, Josemir? Porque isso é uma coisa muito complicada, né? Como a pessoa se auto-identifica, né? E a gente tem uma série de questões que levam as pessoas se verem de uma outra forma que não aquelas realmente ocupam, né? E é uma questão de autodeclaração, é uma coisa complexa, tá? Mas a gente vai falar durante a nossa exposição sobre isso. Bom, gente, e isso que nós estamos falando, então, desse conjunto, né, tirando uma média de todos, né, dessas 27 cidades, nós estamos falando de 58% da população negra, né? É um índice maior do que da população brasileira. Isso é muito significativo, né? E esses 58% dessa população é descendente desses povos, né, africanos, né, carrega essa matriz africana, carrega essa ancestralidade na sua identidade, né? Então, ou seja, a sua origem, né, está ligada a esses, pelo menos, 4 milhões de homens e mulheres e crianças escravizadas, né, no período colonial e no período do Brasil já independente, né, já no período imperial. Esse número 4 bilhões é um parâmetro, né? O próprio professor Abdias do Nascimento questiona isso, o último recente trabalho, né, vamos dizer assim, de atualização e de divulgação para o grande público foi o do Laurentino, né, aquele livro Escravidão, trabalha com esse número, enfim, aqueles Slave Voyages, né, Slaves Voyages, né, que tem um site que trabalha com esses números, os registros, enfim, tem uma discussão imensa, né, sobre números mais precisos, mas sabemos que foram milhões, né, que foram para cá trazidos, né, de forma forçada, né? Então a gente teve a escravização e o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, né? Então só para a gente pontuar, né, nesse período aí foram muitas as viagens feitas pelo comércio triangular entre Europa, África e Américas, né, esses Slave Voyages, né, esse site norte-americano, bancado por várias instituições de ensino e pesquisa pelo movimento negro nos Estados Unidos, né, principalmente eles têm feito um trabalho muito interessante nesse sentido e necessário, né, de resgatar essa história. Aí cerca de 36 mil viagens entre o território africano e o americano, né? Para o Brasil, cerca de 14.910 viagens. Então, foi um processo
muito intenso, né, gente? Ou seja, o quão esse fluxo, né, da África, Europa e Américas, né, ele, enfim, foi uma das atividades mais dinâmicas existentes nesse período, a comercialização de pessoas, esse tráfico de pessoas, né, para a escravização. Então, e o Brasil já é, de certa forma, de conhecimento, né, estou sendo até repetitivo aqui, mas recebeu o maior contingente, né, de escravizados e escravizadas entre todas as colônias, né, do continente americano. Tá? Nós temos aí esse número, né, expressivo de mais de 4 milhões de pessoas, né, entre o século XVI e o século XIX. E para o Brasil vieram aí mais de 40% de todo esse comércio brutal, né, esse comércio desumano registrado entre a África e as Américas. Então, esse passado, não há como ignorar esse passado, né, não há como a gente apagar essa história, porque essa história nos constitui, essa história se desdobra em impactos muito, né, contundentes sobre o que nós somos. Não? Então, esse aspecto. Muito bem. E a lógica desse mercado humano implicou a composição, a dinâmica, né, de demografia negra. Então, nos 3 séculos e meio que perdurou o tráfico, de cada 100 indivíduos que ingressaram no Brasil, de cada 100 indivíduos, 86% eram de pessoas africanas, né, com predominância masculina, e 14 desses indivíduos eram brancos de procedência europeia, né? Também a maior parte masculina. Então, outro aspecto muito importante aqui nesse segundo quadro, esse quadro aqui central, né, que a gente nunca pode esquecer da violência como é formada, né, a nossa sociedade, né? A violência como regra, a violência como base, né? E essa violência sobre os corpos, né, de mulheres negras e indígenas, né? Isso tem um legado, isso tem, né, um peso na nossa formação. Oi? Ok. Não, acho que alguém com o microfone. Acho que tem um microfone aberto. Ok. Seu E aberto. na ampla faixa de tempo que perdurou a escravização no país, a quantidade de ingressantes, né, crianças, mulheres, homens submetidos às condições de degradação humana, a extensão e a capilaridade da escravização do país fizeram com que ela se tornasse o pilar sobre a qual se apoiam todas as demais instituições brasileiras, desde o distante. Alguns historiadores estão falando de 1500, outros 1535, outros de 1550. Esse aqui é só um recorte. Estão falando do século XVI, né? Onde nós temos um processo de consolidação, acho que isso é muito importante, né? Da instituição que mais deixou, que mais deixa e que mais impacta ainda a nossa formação social. Então, esse é um ponto muito importante que, né, como pesquisador, enfim, eu considero que não pode ser ignorado para falar um pouco por que nós estamos na configuração que nós estamos. Então, aqui só uma linha do tempo, né, para trazer para vocês, né, dar uma dimensão do tamanho desse processo, né, 1500, né, então a chegada europeia, todo esse processo de invasão por parte, né, do colonialismo daquela época. O colonialismo também vai ser uma outra fase do século XIX, enfim, mas é dentro de um mesmo espírito, né? Colonialismo, mercantilismo, a expansão europeia. E de 1500, né, até 1888, a gente vai ter a escravização. Não quer dizer que 1888 acabou, né? A gente está falando em termos formais, né? Então, esse período aí de 388 anos, né? Que, vamos dizer assim, só para fins didáticos, né? A Lei Áurea é um marco formal, né? Que o Brasil abole a escravização. Mas a gente sabe que nesses rincões no interior desse Brasilzão todo, né, a escravização de pessoas, e pessoas principalmente negras, ela ainda vai perdurar por muito tempo, né? Não é à toa que ainda hoje o Ministério do Trabalho labuta muito ainda
né, desmontando aí esquemas de trabalho escravo, né? Então, dizer que a escravização acabou é ingênuo, né, da nossa parte, trazer essa afirmação dessa maneira. Mas, enfim, né, é um marco aí no sentido de que isso não é mais permitido do ponto de vista, né, formal e não substancial. Tá? E de 1880 em diante, 88, né, esse período pós-abolição, é um período de 1888 a 1988, nós estamos falando aí de 100 anos, e são 100 anos que a população negra desse país ela não vai ter, né, reparação ou políticas para que ela tenha uma melhor inclusão, a palavra que o professor Mozart falou no começo, né, para que haja mecanismo de uma inclusão plena da população negra na nossa sociedade, né? Então, somente a partir da Constituição de 88, que vai, né, trazer aí aspectos como a busca, né, não quer dizer que ela está garantindo, mas ela busca garantir direitos fundamentais da população negra e a incluir o racismo como crime, né, inafiançável. Então, nós vamos viver. E de 88 para cá, de 88 até 2024, em que nós estamos falando de um período de 36 anos, que a gente tem feito uma discussão um pouco mais aberta em termos de políticas públicas, em termos de responsabilidade do Estado e suas políticas públicas para com a população negra desse país. E como forma de superar esse legado de 388 anos de brutalidade e desumanização. A escravização, né, o regime escravocrata, é aquilo que uma das coisas mais perversas que a humanidade já produziu, né, e da qual a parcela dos nossos uma parcela considerável dos nossos ancestrais viveram e sobreviveram sobre essa lógica, né? E aqui eu quero pontuar para vocês alguns aspectos muito importantes, né, de como que o racismo vai se desenvolver no Brasil, porque, ou seja, há um fenômeno, né, que é relativamente mais recente do que o próprio processo de escravização, que é o racismo. E esse ele vai se dar muito mais no século XIX, principalmente a partir do momento que o Brasil se torna o Reino Unido, né, com Portugal, com a vinda da família real portuguesa, que está naquele bojo, na esteira da Revolução Francesa e de uma grande revolução que houve aqui no continente americano, que é a revolta dos escravizados no Haiti, né, colônia francesa, e que nesse período de 1791, também no bojo dos ideais iluministas que moveram a libertação norte-americana, a independência norte-americana e a independência e a Revolução Francesa, o Haiti se torna um país que a sua população escravizada se rebela e, né, constrói a sua independência. Isso causa nessa classe escravocrata americana, do continente americano como um todo, um grande temor, uma grande insegurança e um olhar sempre cada vez mais desconfiado sobre essa população escravizada, tanto a população negra quanto essa população mestiça escravizada, né? Porque a gente fala sempre da escravização, mas esse processo é uma escravização que acontece aqui, é uma escravização mestiça, né? Os filhos que são desses escravizados também são escravizados, né? E muitos deles mestiços ou pardos, né? Como mostram muitos trabalhos da historiografia aqui no Brasil. E o caso do Haiti, ele vai ser muito emblemático ao criar sobre essa população negra, né, uma suspeita, um receio muito grande por parte dessa elite escravizadora. Alguém tem alguma observação? É que eu não estou vendo vocês. Não, por enquanto não.
Então, esse processo, essa grande presença negra, como eu já disse, né, anteriormente, né, ou seja, aqui quase 70%, mais de 70% dessa população era de pessoas, né, vindas do tráfico, né, negreiro, e que é a maioria populacional, a maioria das gentes que estão, os indígenas estão sendo dizimados, tanto pelas guerras, né, pela resistência que eles enfrentam, mas também pelas epidemias, né, e a maior parte daqueles que vão estar trabalhando é a população escravizada, para cá transplantada, né, dentro desse regime. Então, isso enchia de temor esse, né, esse continente americano, e que passa a olhar de uma outra forma o receio da revolta, o receio de uma revanche por parte dessa população que aqui estava e nessa situação de grande exploração e opressão. Tá? Então, essa é uma das teorias que vão nos ajudar, né? Uma das hipóteses, e umas hipóteses mais plausíveis que vão nos ajudar a compreender o surgimento do racismo, esse olhar racializado sobre essa população. Tá? Então, a escravização traz como, né, esses parâmetros que vão marcar profundamente e vão desdobrar e vão desaguar em práticas racistas, em justificativas racistas para a violência e para a desigualdade. Né? Então, aqui nesse slide que vocês estão vendo aqui comigo, o que alicerça a existência de 4 milhões de pessoas escravizadas, né? O que alicerça esse processo aí de mais de 300 anos, de quase 400 anos? Primeiro, né, não esqueçamos que estamos no contexto do desenvolvimento e consolidação da sociedade capitalista na Europa, né, em que há esse processo de a mercadoria, né, ou seja, o advento da mercadoria e da mercantilização como base de um novo modelo de organizar a economia. Outra, então, e aí, nesse caso da mercadoria, pessoas são vistas, possíveis de serem vistas como mercadorias, tratadas como mercadoria. Claro que com o trabalho assalariado, a mercadoria tem uma outra configuração, né? Comprar o trabalho com a ideia de que está se separando isso do trabalhador. Mas o escravizado é visto como uma mercadoria, como um produto, como uma coisa, né? Essa reificação pura e simples é uma das características das ideias, né, que movem a Europa desse período. Outro aspecto, então, além desse aspecto dessa filosofia do campo da economia política, que se tem uma nova configuração a partir, então, das navegações, né, ou esse período de acumulação primitiva do capital, como alguns economistas e sociólogos classificam, também nós temos uma dimensão que é espiritual mesmo, né, uma dimensão religiosa, a forma como o cristianismo vai enxergar essa população negra, essa população indígena. Não, ao se deparar com essa população, uma das grandes questões que se colocam, eles são mesmo humanos, eles têm almas, eles são gente, e nessas perguntas de ordem teológica e filosófica, né, se aproveita para, né, instituir a escravização. E, claro, depois nós vamos, além de ter a religião, né, como um dos fatores que legitimam o alicerce esse processo, eu estou falando de uma religião daquele período, nós vamos ter a ciência que se desenvolve, né, nesse período, principalmente a partir do século XVIII e XIX, com o advento do positivismo, né, e do evolucionismo social e as teorias racistas, que vão surgir pseudociências que vão procurar mostrar que os brancos, os povos eslavos, europeus, são superiores, né, pelo seu fenótipo, pelo tamanho, né, dos olhos, pelo tamanho da cabeça, enfim, por vários aspectos né, da sua configuração física. Então, uma pseudociência que foi muito aventada, que foi muito divulgada durante todo o século XIX, né? Ou seja, era a vanguarda do que se entendia no campo social, essas pseudociências evolucionistas e racistas. Né? Então, isso tem toda uma história,
história muito cruel, né, ao meu ver, que desdobra numas justificativas que vão dizer que existem raças, né, que vão mostrar e que vão, né, dentro daquelas metodologias muito fajutas, né, existentes até então, legitimam, portanto, a atuação e a violência europeia no sentido, inclusive, uma justificativa civilizadora sobre essas populações africanas, asiáticas, pré-colombianas, né, pelo mundo afora. Vidal, nós E tem temos uma inscrição. Ednei? Ah, legal. Ok. Ednei, tá aí? Ele abaixou a mão. Eu acho que ele não está. Eu também tenho uma parte para fazer. Ednei, se Claro. você quiser falar, só me interrompa, tá? Essa questão da mudança de fisionomia do mundo moderno, né? Porque com a questão da Revolução Industrial, então, esses espaços, como as Américas, né, foram espaços que houve uma corrida por conta dos recursos naturais, né? Então, a gente vê que essa questão da mercadoria e da industrialização, né, mudou completamente a fisionomia do mundo. Então, quando a gente fala assim, a questão da escravização, que muitas pessoas usam esse argumento, mas o negro já escravizava o negro, mas já escravizava, como se pudesse naturalizar a escravidão, né? Mas, assim, aqui, nesse determinado momento histórico, eles foram escravizados por conta de um processo de produção capitalista, né? Onde essas pessoas foram tratadas sim como mercadorias, enriqueceram uma série de pessoas que trabalhavam com o comércio da escravidão, né? E essas pessoas elas ficaram à mercê, na verdade, de um processo, né, mercadológico mesmo. Então, não é uma escravização como tinha os outros povos, que se guerreavam, escravizavam daqui, não. Era uma escravização potente, né, que traz inúmeras pessoas, milhões, né, 12 milhões, 14 milhões de pessoas, para participar de um processo de produção, né, de produção comum, no nosso caso, no Brasil, a todas as capitanias hereditárias. Então, não é simplesmente, porque se escravizava. Não, mas se escravizou um número enorme de pessoas por conta de um movimento de acumulação do capital. E, assim, o Juremir Machado, que é um livro que a gente vai ver aqui no final, e vou falar várias vezes sobre ele, porque ele é uma referência incrivelmente, porque ele faz uma parte muito interessante dos bastidores, né, desse momento da libertação dos escravizados, né? Ele fala que toda a riqueza acumulada, né, pelas famílias brasileiras que aqui ficaram, toda a riqueza acumulada deve-se ao braço do escravizado, né? Foram essas pessoas responsáveis pela acumulação dessa fortuna. Se temos hoje povos, né, e famílias que até hoje são herdeiras desse movimento, então tudo isso deve-se ao braço do escravizado. Por isso que a gente fala em reparação histórica, né? Isso porque a gente ainda não chegou no momento, como o Luiz Gama lá atrás já falava, que essa reparação histórica ela tem que ser financeira também, porque essas pessoas trabalharam sol a sol, torturadas, escravizadas, para enriquecer outra pessoa, né? E ganhar aquele estigma, que depois a gente vai discutir também, do negro preguiçoso. E era só ele que trabalhava, né? Perfeito. Então, eu acho muito interessante que nesse processo de acumulação do capitalista, né, sociedade pré-capitalista, o Marx, né, não lembro qual o texto agora, mas que sempre me marcou essa passagem, né, dizendo, ou seja, a origem do capital é sangue, né, lama e muita corrupção, né, e muita exploração. Então, ou seja, principalmente desse processo que se inaugura, né, com o que a gente vai chamar de modernidade, né? Essa modernidade ela é muito cruel. E o mais cruel desse processo, como você bem disse, né, Marcélia, então, ou seja, outras sociedades e outros tempos na história, nós tivemos a escravização, mas nunca de forma tão desumana quão a que foi construída aqui. Ou seja, ou escravizado em Roma, ou escravizado na Grécia, ou escravizado no Egito, ele era visto como gente. Ele era um sujeito que estava numa situação que poderia ser transitória e ele poderia resgatar a sua situação de um homem
né, ou uma mulher livre naquela sociedade da sua desumanidade, e ele não era estigmatizado por isso. Agora, o que se fazia aqui em termos de desumanização, de considerar que essas pessoas não serem consideradas gente, seres humanos, então levou a isso para um outro patamar de brutalidade. Então eu sempre vejo, né, eu trago isso muito do Abdias, né, o Abdias Nascimento, no genocídio do negro, sempre enfatiza isso, né, esse processo de brutalização, de desumanização, que está aí no slide, né, é uma das características mais fortes do que acontece aqui. Inclusive, desmistifica uma história que a colonização e a escravização aqui no Brasil foi muito amena em relação, por exemplo, à norte-americana, né? Mas aqui, né, que a gente vai falar sobre a democracia racial, que é uma outra, né, um outro problema que se institui aqui no Brasil e que, né, buscou sempre passar panos quentes sobre o que realmente representou na formação da alma do Brasil. Eu considero isso sempre essa alma, o espírito do que é ser o Brasil, o espírito de Hegel, né, aquele espírito do tempo, aquilo que vai se consolidar como uma civilização. Então, é esse processo que a gente precisa sempre observar com muito cuidado, como você bem trouxe, né? Então, é diferente o que vai acontecer aqui, porque aqui vai ser muito mais perverso, né? Então, Sim, continua, pode ir. Não, só é que eu quero ler o chat aqui, porque umas pessoas já fizeram os comentários. Ok. Tá, rapidinho. Cadê? Deixa eu pegar de onde eu parei. Aqui. Várias pessoas falaram que não tinha conhecimento do contingente, né, da porcentagem. Pessoas querendo ouvir sobre autodeclaração. Depois que a gente abrir no final para a conversa, a gente fala sobre, tá? Perfeito. Aí, a Minisa falou sobre um estudo do professor de geografia Jânio, no município de Barretos, que ele faz o recorte racial muito detalhado do município. A Neide está falando que a gente ainda tem que provar que tem alma, né? Essa história, aquela história, a famosa frase do Morgan Freeman, né? Todos somos iguais e tal. Então, há um questionamento da alma. Mas quando a gente entra com as religiões, né, a gente vê que algumas pessoas falam assim, não importa a cor, o que importa é a alma. Mas estava posto, né, que nós não tínhamos alma. Nós não tínhamos alma, capacidade cognitiva, nada. Então, realmente, até hoje tem que provar que tem alma, né? Sim. Cadê mais o que? As cotas raciais, a Neide falou a questão da mão de obra, né, que, diga-se de passagem, muito especializada, porque muitas nações, né, vieram com técnicas de agricultura muito elaboradas, né? Mineração, né? Toda a mineração portuguesa Isso, está minada sobre ouro. Isso foi apagado da história também, né? A Minisa fala sobre a questão das cotas raciais como uma reparação histórica, com certeza. Né? A gente vai ter uma série de leis, acho que na aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso no nosso próximo encontro do dia 15. Uma série de leis que impediam, né, os negros de estudarem. Então, temos uma dívida gigante mesmo. Era isso, Vidal. Ok, muito bem. Obrigado, pessoal. Que ótimas ponderações e contribuições. Fiquem, e continuem, se quiserem também usar o áudio, só me interromper, gente, né? Não esqueça que eu sou professor. E minha fama, né, Marcela, é que eu sou um cara que fala pra caramba, né? Então, o pessoal até me zoa muito. Ih, Vidal vai falar, pronto, né? Vamos lá, vem 3 horas de... Né? Parece o Fidel Castro, naqueles É o Senta que lá vem a interminados. história. Vai lá ver um Fidel, praticamente. 8 horas falando. Né? Bom, pessoal, então, essa articulação entre a economia, a religião e a ciência, né? Então, a ciência, que a gente pode dizer assim, ciência dentro daquele contexto da época, né? Mas o positivismo, ele teve uma contribuição enorme sobre tudo isso, né? Mas que cujo desfecho é um processo de brutalização, desumanização e dominação profundo e estrutural. Estrutura é um pilar da forma como a nossa sociedade irá se constituir e se né, desenvolver, né, na forma como ela vai adquirir ao longo do tempo.
né? E após a escravização, né, nesse período que vai a partir de 88, 1888, o que a gente vai ter? Né? Isso já foi até retratado em novelas da Globo, né? Desse processo, algumas novelas trataram disso, vários produtos culturais, né, de massa trataram dessa questão. Por que o negro, né, essas pessoas escravizadas e descendentes de escravizados ainda não vão estar incluídos na nossa sociedade? Né? O que acontece? Né? Então, são vários fatores, né? A gente elenca alguns, mas tem outros também. Né? Então, o que alicerça a exclusão de uma população negra que deixa de ser escravizada, né? Porque havia uma esperança muito grande, né? No momento da abolição, né? As ruas das cidades brasileiras, né? Do Rio de Janeiro, de São Paulo, foram ocupadas pela população, né? Se festejou muito a abolição dessa instituição tão perversa que foi a escravização, né? Enfim, e que tem um propósito que é fazer com que essas pessoas possam se tornar livres e membros dessa nossa sociedade, né? Mas não foi isso que aconteceu, principalmente porque nós vamos ter aqui, pelo menos, eu estou falando pelo menos, mas vamos ter muitos outros fatores, tá? Alguns deles, inclusive, de ordem psicológica, né? Dentro da psicologia social, que tem um trabalho muito interessante sobre isso. A ausência de políticas públicas, né, ou seja, a forma como o Estado brasileiro vai tratar, né, essa população, né? E aí políticas públicas a gente sabe que começa por registros, né, gente? Uma das coisas que o Estado brasileiro vai fazer é apagar os registros. Em 1891, o governo federal brasileiro, ministro Rui Barbosa, incendeia os arquivos do governo brasileiro sobre, né, os dados sobre a população escravizada. Então, essa é uma lacuna muito grande que a gente tem, né? A história, os historiadores sempre sofreram para ter informações, porque a gente perdeu grande parte da memória sobre isso. Houve um apagamento de registros, né? Então, como fazer políticas públicas se eu não tenho registros, não é? Todo mundo aqui sabe muito bem o que eu estou falando, não é isso? A gente precisa ter parâmetros, a gente precisa de dados, né? Então, a ausência de políticas públicas já começar pelo Estado já tentando mesmo apagar tudo isso. Então, os direitos não há garantia de direitos, né? E não há a questão da propriedade, não há acesso à propriedade, não há nenhuma forma de indenização dessa população, uma política direcionada para reparação, né, para que eles pudessem se inserir nas cidades. Tanto que um dos legados mais presentes em nossas paisagens, né, gente, das nossas cidades, que é um dos legados da escravização, né, que desse processo de não reparação e de uma vida muito informal, vai ser uma das características das nossas habitações. O IBGE está usando para esses assentamentos informais, irregulares, favelas, essa marca física desse legado, né? Dessa não exclusão, dessa não inclusão, né, da população. São um dos legados visíveis da nossa, né, um legado direto que marca, né, que traz uma rugosidade à superfície, né, do nosso território. Como diria o Milton Santos, né, um grande intelectual negro brasileiro, o maior geógrafo, um dos maiores do mundo, né, o professor Milton Santos, né, a rugosidade está lá, a presença da favela. Isso é um exemplo muito claro, né, desses direitos não garantidos, dessa população que vai viver à margem, né, e esse processo perdura no nosso modelo muito perverso de urbanização. Até depois eu vou falar de um livro que retrata muito bem isso, né, de uma urbanista negra brasileira, que é a Joyce Beth, né. Outro aspecto também que marca esse processo pós-escravização é a negação da população. A partir da abolição da escravização, né, a Lei Áurea, a classe dominante brasileira, né, fundamentalmente latifundiária, né, ela vai trabalhar com muito afinco para o branqueamento da população, para negar essa característica negra da nossa formação social. Esse é um projeto muito elaborado. Há 100 anos atrás, em 1924, esse projeto estava em pleno vapor aqui no Brasil, de tentar que até 2012, por exemplo, a gente tivesse um país
branco, uma negação dentro do Estado brasileiro, uma política pública mesmo de que o Brasil precisa fazer com que o sangue branco, o sangue de pessoas brancas, seja preponderante e que o sangue e o processo, né, da população negra seja cada vez, né, diminuído, mitigado, menos presente. Então, há um processo de uma política pública de miscigenação, né, uma política pública de negar o negro, porque o negro é visto como feio. Né? Então, primeiro, esse aspecto estético que se é construído sobre o negro. Tudo que vem do negro é feio. Né? Então, seja, o padrão não é o padrão branco, não é o padrão de cabelo, de olhos, de boca, de nariz, de porte físico, que é considerado esteticamente belo. Então, isso é muito trabalhado, isso é muito, muito bem elaborado do ponto de vista ideológico, mas também é visto como atraso. Então, ou seja, para se tornar uma nação desenvolvida, uma república, né, próspera, como está na bandeira, né, dentro do ideal de coesão social, de harmonia, idealizada pelos positivistas que fundam a República, então nós temos que correr com o processo de branqueamento, porque a gente nunca vai atingir um estágio, né, evolutivo que a Europa vivia, ou seja, olha, as nações brancas são desenvolvidas, né, são prósperas, não eram porcaria nenhuma, né, mas essa ideologia era muito forte. Então, essa miscigenação, ela também é um outro grande atraso para que não haja uma política de falar, nós temos, esse é um país negro, de população negra, essa população tem demandas, né? Essa população tem cultura, essa população tem uma identidade, essa população sempre foi a coluna, né, que construiu, a coluna vertebral desse país, que toda a riqueza, tudo que foi construído aqui foi graças ao esforço, né, e à vida dessas pessoas. E, por fim, vem uma outra questão, que é o mito da democracia racial. O mito da democracia racial, né, com a Marcela, a gente sempre conversa sobre isso, né, que é consolidado como uma obra clássica da nossa literatura social. Aí o pernambucano Gilberto Freire, né, o professor Gilberto Freire, com a obra chamada Casa Grande Senzala, que creio que todo mundo já tenha, né, lido em algum momento, alguns trechos, né, é um texto básico para se compreender o Brasil. É claro que não há nenhum momento no texto do Gilberto Freire essa ideia, né, um conceito de democracia racial. Né? Pelo menos eu nunca identifiquei esse conceito, mas levou a essa interpretação de que o Brasil não há racismo, o Brasil é um país da miscigenação, então aqui pretos e brancos, né, enfim, indígenas, todo mundo aqui é misturado, e que a gente aqui não faz nenhuma forma de segregação racial. Isso, o Brasil teve muito êxito na divulgação dessa ideologia, principalmente Clara Vargas, né? Principalmente no governo Vargas, que até o final do governo Vargas, só para vocês lembrarem, né, é uma democracia racial, mas que não permitia entrada de pessoas negras de outros países, principalmente africanos, tá, gente? Só para lembrar disso. O Brasil entrou a entrada de pessoas negras, havia uma política de segregação racial. Olha só, um angolano, em 1930, ele não podia entrar no Brasil. Só com autorização do Congresso Nacional, só para vocês terem uma ideia do tamanho, né, da segregação. Mas aqui se pronunciava como um país de democracia racial. É todo mundo misturado, aqui não tem isso de racismo. Racismo é uma coisa dos norte-americanos. Lá, sim, eles espancam as pessoas pretas na rua, porque elas são pretas, né? Lá, sim, existe esse processo aí de, né, como a Ku Klux Klan, esses movimentos radicais, extremistas, né, de supremacia racial. Aqui não tem isso no Brasil. Então, o governo Vargas, que buscava um governo de união, né, de construir um Brasil forte, industrializado, moderno, ele vem, né, e utiliza de forma muito conveniente essa ideia de amenizar, né, entre aspas, essa tensão racial, e que vai, né, relegar a população negra a um limbo, né? Continua esse processo da população negra não ser olhada, né, com o devido cuidado e com o devido respeito, né? Fundamentalmente respeito, porque nós estamos falando de uma construção de uma cidadania, né, um país livre que buscou ser republicano, né? O Brasil vai se tornar uma república a partir de 1989, mas que continua a segregar
essa população. Vidal, E aí, fazer uma sim, parte. claro, Marcelo. Essa questão, por exemplo, das leis, quando houve, né, a princesa assinou lá a libertação, eles entraram numa sinuca de bico, porque o que aconteceu? Aquela história do contingente populacional, né? Como trouxeram muitos escravizados, né? A população era 80% de escravizados, e não existia um código civil, né, de leis, não existia um código de leis para os brancos. Todos os códigos eram para os brancos. E o que eles fizeram? Eles criaram leis, só que leis penais, né? Leis que penalizavam o negro. Então, se eu não dou uma assistência na questão da moradia, né, os negros viviam nas ruas, viviam amontoados, pune, vamos criar uma lei da vadiagem. Os negros, quando se reuniam, praticavam as suas manifestações culturais, como a capoeira. Vamos fazer uma lei. Tem uma lei, né? Tem uma lei que condenava as pessoas que jogavam capoeira, que aquilo também era uma forma de defesa, né? Era uma forma de treino e de defesa. Então, o que existiu nessa época pós-escravidão? Uma série de leis penais, né? Inclusive de prender, de fazer o encarceramento, né? A gente começa com a história do encarceramento, aliás, é antes, né? Quando negros vinham nos tumbeiros, que chegavam ou que tinham, que eram revoltos e tal, eles ficavam presos num determinado lugar, porque não existiam prisões no Brasil. Eles ficavam lá temporariamente até algo ser resolvido, e não resolvia. E aí cria esse sistema de prisões. Então, Marcela, você fechou seu microfone sem querer. Tá, desculpa. A lei de terras, né? Que as pessoas eram impedidas, os negros eram impedidos de acessar a terra. Aquele livro lá do Itamar Vieira Júnior, O Torturado, se não leram, nossa, é um livro incrível. E esse é um dos panos de fundo da discussão da terra, né? Como é que fica a terra, né? Então, foi muita coisa articulada mesmo, elaborada. A questão do Código Civil brasileiro, quando construído, eu esqueci o nome do moço aqui, mas depois eu posso ver. Ele era um jurista e ele propôs que não se falasse em escravidão, porque justamente existia o projeto da eugenista, né, de embranquecer a população. Ele falou, nem coloca que houve escravidão aqui no Código Civil, porque nós vamos, em 30 anos, sei lá, eles tinham uma previsão, né, que eles iam embranquecer a população brasileira, né, que ia chegar um momento que os negros não existiriam mais. 2012, a meta era 2012. Por conta desse projeto da eugenia, né? Sim. Então, são uma série de questões. E a questão do mito da democracia racial também, né, a gente vê o Freire, porque o Vidal a gente discute, no sentido de que o Gilberto Freire era muito criticado, né? Mas ele foi um cara que fez o registro daquela sociedade naquele tempo em que ele estava vivendo aquele tempo. E ele olha, assim, muitos equívocos, porque ele olha da Casa Grande, né? Ele está olhando de dentro da Casa Grande, onde tem os escravizados, os indígenas, e ali a família dele convive muito bem, obrigada. E também tem uma comparação com a colonização dos espanhóis e dos ingleses, que eles chegavam, eles não escravizavam, eles dizimavam, eles matavam todo mundo, né? Então, estabeleceu-se uma comparação, olha, mas os portugueses, eles são muito bonzinhos, porque eles só escravizam, torturam, né? Matam de vez em quando, não são como os espanhóis. Então, são comparações que à época se faziam, né? Aí deu esse título, né, aos portugueses de todo mundo conviver muito bem, de todo mundo se conversar, mas porque também, outra coisa, de onde se fala? Quem falou? Né? Quem estava na Casa Grande. O que você perguntou para o indígena se ele vive muito bem? Você perguntou para o negro se ele vive muito bem? Não. Então, essas vozes, elas não ecoavam, né? Essas vozes estavam lá, dispersas. O Zezito quer falar. O Zezito quer falar aqui. Vidal, eu peço que você aprofunde um pouco quando você trata da questão da miscigenação, e o atraso do progresso, a questão da migração branca, né? Para a gente
fazer uma releitura a partir dessa política pública que iniciou-se já com a vinda de Dom João VI para cá, que aprofundou-se a partir da dita independência do Brasil, principalmente no final do século XIX, que você aprofundasse mais essa política de migração que transformou a população trabalhadora negra em preguiçosa. Exato. Bom, vamos lá, Zezito, não sei se eu vou ter tempo de aprofundar, mas é muito significativo essa, vamos dizer assim, o que os privilegiados dessa sociedade, né, Zezito, né, que são os senhores escravos, os escravizadores, a chave que eles viram nesse processo é um processo mais amplo, né, que vai acontecer em todas as colônias, né, europeias, de certa forma, né? Essa percepção, né, ou essa forma de que, né, que é um retrato que alguns autores trazem como os brancos reagiram com o movimento abolicionista. Então, tem essa primeira dimensão muito importante da gente observar. Quando a escravização se torna, principalmente no final do século XVIII, né, algo escandaloso para as classes médias europeias, principalmente as protestantes ali no Reino Unido, né, que olham, né, aqueles movimentos como Quakers, né, a gente vai ter alguns movimentos religiosos, Amish, não sei direito como fala, alguns movimentos ali de protestantes brancos, mas que eles passam a ver a escravização de uma forma muito mais crítica, né? E eles passam a ter, esses grupos têm presença dentro dos parlamentos, seja no parlamento norte-americano, né? Mas mesmo assim isso não surtiu grande efeito, porque a escravização na América do Norte ela vai demorar muito tempo ainda para acabar, né? E vai acabar com o meio de uma guerra. Mas, no caso do Reino Unido, né, não é à toa que os ingleses começam uma campanha muito forte para o fim da escravização. Muitos, principalmente historiadores marxistas, trabalham com a ideia, não, porque precisava criar mercado consumidor. Mas há uma linha, por exemplo, Weberiana, falando, não, uma mudança na cultura, uma mudança de percepção dos indivíduos de uma sociedade livre, como a do Reino Unido, que entende que não dá mais para a gente ser do cristão e conviver com essa forma de brutalidade e desumanização que é praticada com apoio da Marinha Inglesa, da maior potência na época, né? Política, econômica, ideológica. Então, ou seja, há uma mudança de percepção, né? Uma mudança de paradigmas por parte de uma camada média e religiosa sobre o processo de escravização, viu, Zezito? Né? Eu gosto muito desse olhar, dessas explicações. Agora, se nós temos esse processo de que temos que abolir a escravização, o que faremos com essas pessoas? Porque, ou seja, então elas poderão ter os mesmos privilégios, elas estarão convivendo no mesmo patamar que o nosso, dentro dos privilégios que nós já conseguimos, aí vão surgir os movimentos de resistência. Aí vai surgir a questão do Spencer, o Augusto Comte, todo um conjunto de pensadores conservadores europeus que vão dar barda, né, desculpa a expressão, aqui muito comum no interior de São Paulo, vai dar barda mesmo para o pensamento racista. Porque eles vão dizer, mas eles são gente, beleza, não podemos fazer isso, mas eles são inferiores, eles não são tão humanos assim quanto nós somos, né? Então, ou seja, eles são uma outra raça, nós temos que tutelá-los, tá? Então, ou seja, para que uma sociedade se avance, então é preciso que as instituições brancas, principalmente científicas, se avancem e se consolidem. Então, é preciso levar a universidade branca, é preciso levar a empresa branca, é preciso levar o capitalismo branco, né? Europeu, inglês, né? Na sua forma. Então, eu vejo, não sei se eu conseguir trazer um pouco mais de elementos, que a partir disso vai se construir um processo de que o que é europeu, o que é branco, ele é evoluído, mais inteligente, né, mais bonito, e o que não é, e principalmente negro, porque nós falamos de uma população muito grande, ela é vista como aquilo que não, né, que precisa ser corrigido, que precisa ir com essas pseudociências.
Então, o racismo, que leva à questão do arianismo, né? Os alemães vão levar isso, os Estados Unidos levam isso com muita força, a ideia de eugenia, né? Os norte-americanos são profundamente eugênicos no final do século XIX, né? E que desemboca tudo isso, essas pseudociências, no nazismo, né? Na Segunda Guerra Mundial. O Terceiro Reich desemboca nisso, né? Não só contra negros, mas aí contra judeus e tudo mais. Mas está dentro desse bojo, viu, Zezito? Não sei se eu te respondi. Tá certo. Ok? Gente, eu estou já preocupado com o nosso horário. Falei que eu só quero estender mais alguns pontos aqui, para que senão a gente não... A gente queria deixar um tempo maior para o debate, mas eu tenho que avançar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Não é, Marcelo? A gente estava falando sobre, né, esse desafio do tempo escasso. Então, a escravização deixou alguns legados terríveis ainda hoje, né, por esse processo da gente não ter inserido a exclusão do negro, né, que se dá de todo esse processo, né, a gente vai ter alguns números que mostra, né, como a escravização é a instituição de todas as instituições do Brasil. Ela deixou um legado, né? Quase 80% das pessoas que viviam em condições de extrema pobreza no Brasil, com renda familiar per capita inferior a $2 por dia, são descendentes de africanos. Um quadro terrível. Olha só, os negros são 56% da população brasileira, mas sua participação entre os 10% pobre é muito maior, de 75%. Na faixa do 1% mais rico da população, a proporção se inverte. No topo da pirâmide de renda, somente 17,8% são descendentes de africanos, falando aí de pretos e de pardos, né? Enfim, outro dado terrível, o maior grupo de brasileiros situados abaixo da chamada linha da miséria é constituído por mulheres negras ou pardas. Na educação, é o que nos une aqui hoje, né, enquanto 22,2% da população branca tem 12 anos de estudos ou mais, a taxa é de 9,4% para a população negra, gente. O índice de analfabetismo entre os negros em 2018 era 9,1%, enquanto que aqui a população branca, o analfabetismo no Brasil é em torno de 4 e pouco por cento. Em 2019, os negros ganhavam, em média, R$ 1.663 por mês, enquanto que a população branca de R$ 2.884. O maior grupo de brasileiros situados abaixo da chamada linha da miséria, também já, né, são aí constituídos por mulheres negras ou pardas. Tá? Isso se repete nessa taxa de desemprego, também é maior entre a população negra, né? Nas escolas de curso superior, enfim, nas universidades e faculdades, em 2012, os negros eram apenas 29%. Dos estudantes de pós-graduação, gente, olha só, 0,03% total de aproximadamente 200 mil doutores nas mais diversas áreas do conhecimento. 0,03% das pessoas com doutorado. E só 1,8% dos professores aqui da Universidade de São Paulo, que é a maior universidade pública do Brasil. Nem 2% dos professores da Universidade de São Paulo são negros. E a última aderir a cotas, né? A última aderir a cota, exatamente. Né? Para um homem negro aqui no Brasil, o risco de ser vítima de homicídio é 3 vezes maior do que para um homem branco. É extremamente violento, mas ser, né, a pele alvo, né, como muitos dizem, né? Negros compõem a maior população carcerária, a mais exposta à criminalidade, a absoluta maioria entre os habitantes de bairros sem infraestrutura básica, como luz, saneamento, segurança, saúde e educação. Todos os indicadores da população negra estão lá embaixo. A representatividade também é outro cenário muito desolador, né? Só no Senado nós temos aí dos 81, 3,7% são negros, se declaram negros. Dos governadores dos estados do Distrito Federal, não temos. E, claro, não temos nenhum dos ministros, estão falando que o Cássio Nunes e o Dino são negros, mas, enfim, é uma grande discussão, né? Não sei se eles se declararam negros. Tá? E nenhuma mulher negra, né? A gente sempre tem uma campanha nesse sentido. Das 500 maiores empresas que operam no Brasil, das 500 maiores empresas que operam no Brasil, 4,7%, nem 5% dos postos de direção e 6,3% dos cargos de gerência são ocupados por pessoas negras.
Os brancos são também a esmagadora maioria em profissões qualificadas, né, gente? Olha só, 90% dos engenheiros no Brasil são negros, pilotos de aeronaves, 88%, professores dos cursos de medicina, 89%, veterinários, 83%, advogados, 80% deles são brancos, poucos advogados negros, né? E, claro, como na época, olha o legado aí, a instituição falando mais alto, né? A estrutura falando mais alta. Aqui, onde estão trabalhando as pessoas negras, no que elas estão ocupadas, né? São aquelas que não pararam durante a pandemia, aquelas que não fizeram home office, né, gente? Elas, né, na sua grande maioria não fizeram, porque elas estão em atividades braçais, porque, né, a lavoura, a agricultura não parou, cultivo de mandioca, por exemplo, falando de Alagoas, que produz bastante mandioca, né, mas aqui no interior de São Paulo também a agricultura é muito forte, né, então 85% do trabalho braçal. Serviços domésticos é 65%, e aí quase 65% de operários da construção civil, pessoal, né, dos serventes, pedreiros, enfim, é a população negra. Tá? E outro dado aqui, 10% dos livros publicados no Brasil entre 65 e 1960. Só para ilustrar uma situação, pessoal, né, da questão, por exemplo, da arte, né, que só um exemplo já do passado, mas que ilustra um pouco disso, né, e tem sido uma luta hoje muito forte no movimento negro, de nós, como sociedade civil, né. Teve uma mostra, Panorama da Arte Brasileira, em 2007, uma grande mostra, né, 30 artistas selecionados como representativos, né, como os mais representativos. Nenhum artista negro ou negra. Em 2007. Tá? E o Brasil é conhecido o quê? Para um país justamente pela diversidade, né? Então, então, olha o paradoxo, né, que a gente vive, a luta que é para que haja representatividade em espaços como, por exemplo, a arte. E a arte é muito cara para a gente. O Elton, que é o presidente do Instituto, né, ele é artista visual, né, ele milita muito nessa causa, né, e sempre pela diversidade, pela que a arte brasileira seja representativa, né? Então, basta exaltar a diversidade, não criar possibilidades concretas de ter negros, né, representando a arte brasileira, né? Então, não é só exaltar como exaltar o Gilberto Gil, na época que era ministro, né, mas não era um dos negros que representava. Outro caso também que mostra, né, um festival que teve recentemente inovação, chamado UOL, eram 241 brancos, 250 pessoas brancas e 14 pessoas negras. No Fronteiras do Pensamento, que vocês todos devem conhecer, um espaço importante de divulgação de filosofia, de ciência, de conhecimentos, os palestrantes convidados, 166 brancos e 7 negros, a gente fez aí, olhando o catálogo do que eles tinham disponíveis para as pessoas acompanharem, né? Então, olha só. E são poucas as pessoas negras em condições de pensar inovações, debater as questões da sociedade contemporânea e projetar o futuro, gente. São poucas. Né? Então, a gente vê como determinados espaços importantes, simbolicamente, ainda, né, pouco incluem a população negra. Tá? E aí, já falei um pouco disso, né, da violência, e ainda que continua sendo muito forte, muito mais forte. E, principalmente, né, eu estou com um público aqui muito mais de mulheres, né, então também não podemos esquecer disso, né? Tem um estudo que foi de 2020, mostrado pelo G1 e feito pelo NEV da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Trazendo alguns dados muito preocupantes e muito sérios, né? 73% dos homicídios foram cometidos contra mulheres negras, né? E aqui considerados os casos em que a cor da vítima foi relatada. 60% dos feminicídios no Brasil são de mulheres negras, foram de mulheres negras. 51% das vítimas de lesão corporal são mulheres negras. 56,2% das vítimas de estupro, da violência sexual, que não para de crescer aqui no Brasil, também são de mulheres negras, né? Então, ou seja, dentro desse quadro, as mulheres negras são aquelas que mais sofrem, né? Então, ou seja, esses números são terríveis. Tem um dado importante, né? Entre 2005 e 2015, caiu o número de assassinatos de mulheres brancas, uma queda significativa, mas, por outro lado, um crescimento vertiginoso sobre as mulheres negras. Diz muito sobre como a nossa sociedade olha para o corpo e para essas mulheres negras, né? E outra coisa, né, que
diz muito sobre a realidade das comunidades que a gente vive nas nossas cidades, né? Olha só, né? E certamente reflete as nossas realidades locais. 65% das famílias são chefiadas por mulheres negras. 77% delas, das famílias, são chefiadas por mulheres negras e de baixa renda. E 72% das mulheres ocupadas no trabalho doméstico são negras, diaristas, empregadas domésticas, né? Pessoas que trabalham nesse serviço simplesmente de limpeza. Tá? Então, aí, esse legado todo expõe ainda mais a mulher e a mulher negra. Tá? Enfim, só para fechar essa parte aqui, Marcélia, e a gente avançar, né, para abrir para a gente ter uma troca melhor, eu trouxe novamente o Abdias Nascimento, né? O teatro brasileiro de todos os tempos tem Nelson Rodrigues, o seu dramaturgo culminante. Com sua linguagem ácida e precisa, Rodrigues contribui para a caracterização das nossas relações de raça com as seguintes palavras: não caçamos pretos no meio da rua, pauladas como nos Estados Unidos, mas fazemos o que talvez seja pior. Nós tratamos com uma cordialidade que é o disfarce pusilânime de um desprezo que fermenta em nós dia e noite. Então, eu só queria fechar esse trecho dessa trajetória, esse legado e essa, né, essa instituição que a escravização foi, mas que ela não foi apagada, né, que ela não foi superada. E que aqui, né, esse disfarce que a gente tem, uma sociedade que disfarça todo esse conjunto cotidiano de violência contra a população negra. Então, por isso, né, essa é uma das razões de existir o da cor, de combater tudo isso. E esse é um dos motivos, né, que nos trazem essa formação aqui para vocês, para a gente tratar disso, né, de como que a gente pode chegar na escola, chegar no trabalho com as nossas equipes, né, seja as equipes gestoras, as equipes, né, de chão de sala de aula. Enfim, aqui, eu vou parar aqui. Marcelo, alguma observação? Não, Vidal, podemos seguir. Estou preocupada com o tempo. Já estouramos o tempo previsto. Está estourado. Pessoal, alguma observação, alguma questão até aí também, porque não adianta tentar correr da conta, enfim, importante que o que a gente viu tenha qualidade, né? A Neide fez uma colocação, só que eu vou responder-la quando eu falar de branquitude, tá? Sobre a questão do mimimi. Ok. Então a gente acho que vai para essa questão da branquitude, né, que é um conceito importante. Então eu vou avançar aqui, depois a gente coloca para fechar mais 10, vou deixar 10 minutos só para você falar, Marcelo, que injustiça. Não é justiça isso. Viu, Josemi quer falar. Não, só uma dúvida. Ok, mas obrigado pela pergunta, não vou perdê-la do radar nesses nossos encontros. Mais alguém, gente? Sobre tudo isso? Zezito, tudo bem? Tudo bem, sim, Vidal. Ok. Você abriu para perguntas, posso? Sim. Eu sou a professora Gisele, sou de Piranhas, e aí eu tenho me debruçado sobre a categoria de interseccionalidades. E aí, quando o senhor traz, aí eu me remeto a essa categoria, né, que é da Kimberley de 1980, e ela vai trazer a intersecção, né, entre raça, classe, gênero e outras minorias sociais também. E aí, eu queria só, né, perguntar assim, né, o que é que o senhor tem visto com relação a essa perspectiva, se o senhor concorda com sempre fazer essa intersecção, ou se o senhor acha mais interessante o sentido de fazer mesmo essa separação, né, considerando que cada causa possui aí a sua especificidade. O que é que o senhor pensa com relação a isso? Não, sem dúvida, Gisele, né? A interseccionalidade, né, nos ajuda a compreender uma série de aspectos, né? Enfim, entretanto, né, o que eu estou trazendo aqui é uma matriz, né? Ou seja, quando a gente não pode negar. Agora, diante de determinados contextos, o olhar interseccional nos traz melhores condições de compreensão, tá? Mas, ao mesmo tempo, tem que tomar-se alguns cuidados, né? Quando tudo é interseccional. Eu sou bastante cuidadoso em relação a isso.
tá? Porque muitas vezes a gente dilui alguns aspectos, alguns fenômenos, e não damos a ele a devida atenção, tá? Então, só assim, avança-se com isso, né, com toda essa, né, com esse conceito, mas, ao mesmo tempo, ele precisa trabalhar com um determinado contexto, tá? Eu posso até a gente, no próximo encontro, trazer um pouco mais disso, né? Porque quando eu olho para a raça, né, eu estou falando de um processo estruturado, tá? Que é o racismo. Tá? Agora, a sua ao abordá-lo, a gente traduzi-lo em política pública, sim. Aí a gente tem a questão da interseccionalidade, sim. Tá? Mas do ponto de vista pessoal, muito bem, Marcélia, vou avançar então, que a Marcélia trazer um ponto muito importante da nossa formação de hoje, né? Que é falar sobre aqui, a gente trouxe um cenário dos últimos 20 anos, né? Hoje a questão de como que a gente avançou em vários marcos, né? A gente tem um avanço significativo graças ao movimento negro, o movimento social mais importante da história do país é o movimento negro, desde das resistências lá de Zumbi, dos quilombos, né, da história do aquilombamento, né? Eu sou proveniente, os meus ancestrais são quilombolas, meu avô era um homem nascido num quilombo, né, aqui no interior de São Paulo, na região do Vale do Ribeira, né? Então, esse é um movimento social de resistência e luta pela liberdade, um dos mais importantes da nossa sociedade, né? E hoje, então, a gente vive um processo de avanços, né? Ao meu ver, em termos de enfrentamento, né? Acho que a questão está melhor disseminada na sociedade. Mas, para isso, a gente tem a branquitude, né, Marcela? Por favor, traga um pouco disso para a gente encerrar o nosso encontro hoje. Eu acho que várias questões, né, que foram colocadas aí por vocês têm a ver com a branquitude, né? Quando a gente fala assim na questão, por exemplo, a branquitude, ela é um conceito, né, que tem pouco tempo, não pouco tempo, que o Guerreiro Ramos já falava, a professora Cida Bento fala, a professora Lia Schumann fala sobre esse conceito da branquitude, né? Mas a branquitude, ela não se vê como raça, né? A branquitude se vê como norma, como padrão. O resto, tudo é raça. E eles não. Então, a gente fala que a gente tem um grande problema hoje em dia. Por que a gente discute branquitude? Porque todos os problemas envolvidos, aliás, todos os problemas criados que envolvem o racismo, foi a branquitude que criou, né? Então, quando a gente fala em apartheid, o apartheid foi a branquitude quem criou, né? O racismo foi a branquitude quem criou. E nessa própria questão da colonialidade, por que nós pensamos, quando o Vidal falou assim, olha, nós temos uma referência de um tipo que é a pessoa boa, uma referência do que é melhor, né? De um padrão. Qual é o padrão? É um padrão eurocentrado. Então, o nosso padrão, quando a gente fala que uma pessoa é bonita, ela tem determinadas características, né? Ela é branca, ela é loira, ela tem olhos claros. Então, esse padrão ele foi determinado por quem? Pela branquitude, que é um grupo de pessoas, sim, que determinou uma série de questões aqui. Então, eu trouxe a professora Cida Bento. A professora Cida Bento é uma psicóloga e trabalha dentro de empresas há muito tempo com recursos humanos. Então, ela tem um livro muito importante, que é um livro até pequenininho, se vocês puderem ler. É muito interessante que ela vai falar do pacto da branquitude, né? Como é que a branquitude se organiza, e ela trabalhou durante muito tempo em instituições, dentro dos recursos humanos, então ela fazia parte da seleção, ela selecionava as pessoas para os empregos, e muitas das vezes ela selecionava pessoas negras, né? E essas pessoas, quando iam para a entrevista, elas eram recusadas, porque as pessoas tomavam, né, ciência de que aquela pessoa era negra, então a competência, né, da pessoa não era levada em jogo. Isso até a gente pode ver, até hoje em dia tem alguns lugares que pedem currículo com foto, né, e as pessoas que têm esse tipo físico, que não é a norma, que não é o padrão adotado... Boa aparência, né, Marcélia? Da aparência, adotado pela branquitude... Apresentar boa aparência. Pela aparência da branquitude, já é tido como algo que não é bom, né? A questão da qualidade.
Então, para a professora Cida Bento, a branquitude ela reúne uma série de privilégios, né? Não só para ela, né? Mas ela faz uma leitura da social. Então, reúne uma série de privilégios, e esses privilégios são colonizados na nossa cabeça. O que é o colonialismo? Né? A gente tem uma série os europeus que chegaram aqui, como o Vidal falou, falando que a cultura deles era melhor, que a forma deles era melhor, mas nunca se perguntou. Então, desenvolvimento, acho que o Rafael ainda agora falou, né, da questão que eu falei para ele do Nego Bispo. O Nego Bispo fala que essa questão do desenvolvimento não é uma vida que tem qualidade, porque o desenvolvimento ele traz uma série de destruição do meio ambiente, exaustão no trabalho das pessoas. Então, o desenvolvimento, e esse desenvolvimento que a gente pensa, né? Porque os europeus chegam e falam assim, olha, melhor para os indígenas serem desenvolvidos. Mas por quê? Os indígenas não tinham desenvolvimento, os indígenas não tinham cultura, assim como os negros também não tinham cultura, não tinham desenvolvimento. Quando você olha as nações, né, hoje em dia que a gente tem a oportunidade de conhecer as nações, você vê como são extremamente elaboradas culturalmente nos seus rituais, nas suas linguagens. Então, isso foi ignorado por quem? Pela branquitude, tá? E o professor Guerreiro Ramos também, que foi um dos precursores a discutir a questão da branquitude no Brasil, né? Num país como o Brasil, colonizado por europeus, os valores mais prestigiados e, portanto, aceitos são os do colonizador. Entre esses valores estão a brancura como símbolo de excelso, de sublime, belo, guerreiro. Então, não sei quem foi que falou da autodeclaração, aí eu tentei ver o nome, mas está o nome de uma secretaria. Josemir, não foi o Josemir? Não foi Josemir. A pessoa falou assim, queria falar de autodeclaração, mas um pouquinho, eu fui olhar lá, tá um nome, Secretaria de Educação, alguma coisa assim. A questão da autodeclaração. A gente tem um autor que chama Frantz Fanon, eu acho que vocês conhecem. É o Max Pinheiro. O Max está falando da ancestralidade dele, da descendência. A gente aprendeu a ter um valor, certo? Então, o que era o negro e o branco? O negro, como já retomando, sem alma, sem capacidade cognitiva, não demonstrava um padrão de beleza, né? Não era representado. Então, todas as pessoas que hoje em dia falam assim, da autodeclaração, ainda tem esse temor de parecer algo que é menor, que é subalterno, que não é o modelo. E isso é introjetado nas nossas mentes. A colonização ela não é só física, ela não chega só com as caravelas, com pessoas, com armas, não. A colonização chega aqui nas nossas mentes também. Quando as crianças, antigamente, e até hoje, né, querem passar água sanitária para tirar a cor, embranquecer, passar alguma coisa no rosto para ficar branca, né? Peles negras, máscaras brancas, exatamente, é o livro do Fanon, o Josué está falando. Então, essas pessoas não querem ser reconhecidas como negras, porque negra guarda um determinado valor, que não é bom, né? Então, essa colonização é aqui na nossa mente. Eu não quero parecer com algo que não tem valor. Eu não quero parecer. Então, por isso que eu não... Então, tem várias pessoas que você vai ler, autores negros, né? Tem o Chavoso da USP, que é um mocinho, ele deve ter uns 25 anos, mas ele é um mocinho que é muito ativista das causas, da questão dos trabalhadores. Ele fala que ele se reconheceu negro com 17 anos, quando uma amiga dele falou para ele. E acontece muitas das vezes de pessoas que são adultas, que já são mais velhas, não se reconhecerem em negro. Aí está a importância da questão do letramento, porque esse aporte teórico que a gente vai ter, esse aporte prático, vai dizer para a gente, não, conhecer a história, sair de uma perspectiva e olhar de outra perspectiva, que é o que a Chimamanda fala, existe um perigo na história única. Qual é o perigo? Eu só vejo um padrão, entendeu? Enquanto se eu tenho várias histórias e que eu me valorizo, a gente vai fazer um exercício daqui a pouco, e eu vou pedir para vocês puxarem na cabeça de vocês, assim, quando vocês estudavam a história do Brasil, o que estava posto nos livros didáticos de vocês? Quais eram as figuras que vocês reconheciam dos negros como protagonistas? Do que os negros eram protagonistas nos livros didáticos, tá? E outra coisa, a branquitude criou uma série de mecanismos, né? Então, quando a gente olha assim, nós temos um autor,
que era psiquiatra e criminologista, chamado Cesare Lombroso, não sei se vocês lembram dele. Ele escreveu um livro chamado O Homem Delinquente, que ele traçava, né, aqui as medidas do rosto, todos os traços de um homem delinquente. E se vive aquele momento onde as populações negras são largadas, né, sem amparo nenhum de leis, sem amparo nenhum social. Existia uma tendência maior de encontrar essas pessoas, né, em situações vulneráveis, né? E aí eles traçaram um perfil do homem delinquente, que é o homem negro, né? E isso persiste até hoje. Quando a gente olha, quando você identifica um bandido, quando você cruza com uma pessoa, né, eu falo, as câmeras identificaram os bandidos, geralmente essas pessoas são negras. Quando você cruza com uma pessoa na rua, aquela velha história que você troca de lado, porque você acha que está posto naquele estereótipo a questão, né, de ser um bandido, de ser um delinquente. Então, isso é uma literatura enorme que foi produzida, a questão eugenista também. Quando a gente fala, olha, as pessoas tentaram embranquecer a sociedade brasileira. Então, por que tentaram embranquecer? Porque achavam que a questão de ser mestiço era menor, né? Não era bom, não tinha valor, assim como ainda se olha o mundo inteiro, né? O racismo existe no mundo inteiro, tá? Então, a branquitude, a questão da fragilidade branca. O que nós temos uma outra autora que ela escreve um livro que chama Não Basta Não Ser Racista, tem que ser antirracista, mas, na verdade, o trabalho dela chama A Fragilidade Branca. Porque quando todas as pessoas são questionadas, né, de uma situação racista ou de terem sido racista, a gente costuma negar. Nossa, mas eu não fui racista. E existe uma fragilidade no sentido da acusação. As pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem conversar sobre racismo. E elas normalmente se ausentam da discussão, elas normalmente se protegem dessa discussão, né? Então, a branquitude, ela é frágil. Eu ouvi um podcast semana passada que o cara falava assim, que é a branquietude, porque ela fica quieta, né? E tem isso na questão do racismo. Por que a gente precisa de um letramento de todo mundo, e principalmente das pessoas brancas? Que as pessoas brancas rompam esse silêncio, não sejam cúmplices de situação racista. Então, a gente vai ver que esse pacto também, que a Cida Bento vai falar de um pacto narcísico entre as pessoas brancas, né? Essas pessoas, elas, quando se sentem ameaçadas por presenças negras, por exemplo, em espaços institucionais, em espaços corporativos, elas normalmente costumam se juntar, né, e não deixar que aquilo aconteça. Quando você fala assim, eu tenho muita diversidade dentro da minha empresa, ok, você pode tem empresas que a gente vê, por exemplo, como no caso do Carrefour. O Carrefour, depois daquele episódio da morte de uma pessoa, ele lançou uma série de políticas, né, para a redução do racismo e contratou e fez com que a organização Carrefour ficasse com um número de 50% de pessoas negras e 50% de pessoas brancas. Mas, quando foi-se observar, a maioria dessas pessoas negras estavam ocupando cargos subalternos, não cargos de gerência. Então, quando você fala de uma diversidade que vai ser positiva para todo mundo, essa diversidade precisa estar equilibrada também nesses cargos de direção, certo? Tenho muita coisa para falar, mas a gente vai fazer no próximo encontro para não atrapalhar vocês, tá?